Olá pessoal, questão 42, prova de Medicina de Catanduva de 2023. Nesse exercício, pessoal, ele traz para a gente duas fontes, F1 e F2, que estão produzindo ondas bidimensionais. E a pergunta da questão é a distância da fonte, a diferença entre as distâncias da fonte F1 ao ponto P e da fonte F2 também ao ponto P. Para a gente conseguir calcular essa diferença, a gente precisa saber interpretar esse desenho que ele trouxe. E a gente pode notar que as linhas que estão partindo aqui, por exemplo, da fonte F1, a gente tem primeiro uma linha mais fina, outra linha mais cheia, depois uma linha mais fina, outra linha mais cheia. Isso daqui é semelhante a uma pedra, quando você joga uma pedra na superfície de um lago, de uma piscina, por exemplo, as ondas vão se espalhando no plano ali em cima da superfície da água e vai gerando esse padrão aqui. Uma parte vai estar mais alta, que seria a crista, outra parte mais baixa, aqui mais profunda, que seria o vale. Então, essas linhas, ele traçou linhas diferentes aqui, com espessuras diferentes, para que a gente escolhesse uma para ser crista, outra para ser vale. Uma para ser crista, outra para ser vale. Então, o critério aqui de escolha, tanto faz, a gente não precisa se preocupar. Ah, não, com certeza as linhas finas têm que ser cristas, e as linhas mais cheias vales? Não tem problema quanto a isso. O critério você que iria escolher. Mas outra coisa importante aqui no enunciado é que ele fala que essas fontes estão em fase. O que significa? Olha só, a fonte F1 ela emitiu aqui, por exemplo, primeiro um vale aqui. Vamos falar que essas linhas finas são vales. Então, a fonte F1 emitiu um vale, a fonte F2 também emitiu um vale. Depois, uma crista, a fonte F2 também emitiu uma crista. Isso quer dizer que essas fontes estão em fase. Quando uma produz crista, a outra também produz crista. Quando uma produz vale, a outra também produz vale. Isso seria semelhante a duas caixas de som tocando a mesma música. A diferença é que as ondas sonoras são ondas tridimensionais, né? Agora, a gente está falando em ondas na superfície de um líquido, então essas ondas elas são bidimensionais. Então, se a gente entende que essas linhas representam cristas e vales aqui, a distância de uma crista até outra crista ou de um vale até outro vale seria exatamente o lambda, ou o comprimento de onda dessa onda que está sendo produzida pela fonte. Então, dessa crista, desse pontinho aqui inicial, que seria uma crista, até outra crista, eu tenho aqui o lambda, ou o comprimento da onda. Mas para a gente calcular a distância, a diferença entre essas distâncias que o exercício está pedindo, é mais fácil a gente olhar as distâncias de uma crista até um vale, que seria exatamente a metade do lambda. Então, de uma crista até um vale, eu tenho exatamente a metade do lambda. Seria lambda sobre 2. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Olhando aqui eu coloquei o desenho aqui embaixo, para ficar melhor da gente observar, ele quer a diferença entre essa distância e essa. É só a gente contar quantos meios lambda, quantos xizinhos desse aqui, existe da fonte F1 até o ponto P e da fonte F2 até o ponto P. Então, olha só, aqui eu tenho eu tenho x aqui, um primeiro espacinho, outro x aqui, outro espaço. O desenho, ele colocou esses pontinhos falando a respeito de interferência construtiva e destrutiva.
e acabou poluindo muito a imagem aqui para a gente representar. X eu tenho, então tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 xizinhos aqui. Então, de F1 até o ponto P, eu tenho 11x. E de F2 até o ponto P, eu vou olhar aqui. 1 xizinho, 1 meio lambda aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meios lambda. 8 xizinhos aqui. Então, aqui eu estou pegando exatamente essa distância aqui. É a distância de uma crista até um vale, que seria a distância de uma crista até um vale. Então, eu tenho 8 espacinhos aqui e aqui eu tenho 11. Ele quer saber a diferença entre essas distâncias. Então, ficaria 11x menos 8x. Então, a diferença é 3x, mas só que o x é meio lambda. Então, ficaria 3 lambda sobre 2. 3 lambda sobre 2 a distância que ele está pedindo. Ele fala sobre interferências construtivas e destrutivas, né? Isso daqui também é para a gente ter a certeza de que está havendo aqui, quando eu tenho aqui uma linha cheia encontrando uma linha mais fina, eu tenho uma crista encontrando com um vale, por exemplo. Quando eu tenho uma crista encontrando com um vale, é uma interferência destrutiva. Quando eu tenho linha cheia encontrando com linha cheia, ou uma linha mais fina encontrando com uma linha mais fina, a gente tem interferências construtivas. Crista com crista, vale com vale, interferência construtiva. Mas nessa questão, a gente não precisava se preocupar muito com isso. Era mais saber interpretar o desenho, lembrar que a distância aqui entre essas linhas iguais seria equivalente a um lambda. E aí a gente chega na alternativa correta, que seria a alternativa E.